Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 19 de junho do ano de 2025. Muito bom dia, segunda live do dia 19 de junho de 2025, horário 11h36. Atenção, atenção, contra espionagem da NATO, da OTAN, do Pentágono, do Comando Sur. Atenção, Congresso americano. Atenção, senhores congressistas. As tratativas do Irã, da Rússia e da China estão posicionados na observação em que vocês, Congresso americano, não estão querendo aprovar o fim da era atômica nos conflitos dos países que têm estas potentes armas que estão sendo administradas por funcionários públicos, por pessoas sem nenhum tipo de caráter, e que todas elas estão envolvidas e patrocinadas pelo petróleo do Irã. Então, atingiu vocês, congressistas, republicanos e democratas dos Estados Unidos da América, como também vários governadores e estados da América, ser totalmente imparcial e vocês quererem colocar que vocês são um país isolado, faz vocês serem o alvo principal. Ou vocês todos andam unidos, todos os americanos, democratas, no Congresso, também republicanos, todos juntos, ao combate deste flagelo que se vendeu
a Oceania, a América do Sul, a América Central, a Europa, a África se venderam ao petróleo do Irã. Todos se venderam, inclusive vocês. Congresso Democrata e Congresso Republicano. Então vocês têm que permitir que seja erradicada todo aquele que queira utilizar as bombas atômicas na Europa, na Oceania, na África, em todo o continente sul-americano, centro-americano, que queira utilizar essas armas, administradas por funcionário público, a querer se perpetuar no governo. Então nós temos que destruir essa montanha hoje, agora. Não vamos aguardar vocês. Porque vocês, Congresso americano, querendo ficar totalmente a par, ou seja, deixa que eles resolvam, deixa que eles determinem as suas guerras. Perfeito, então nós vamos agir. Não precisamos do aval dos Estados Unidos da América. Vamos proceder para libertar imediatamente, hoje, dia 19 de junho de 2025, a este opressor, Sharmuta, Ayatollah Khamenei, todos os muçulmanos que foram colocados na Europa estão trucidando, matando a população neste momento. Neste momento, todos os emigrantes muçulmanos estão matando cidadãos europeus no Ocidente. Estão todos já praticando terrorismo neste momento. Então temos que acabar com isto já. Não vamos aguardar o parecer do senhor Trump esperando não se sabe o quê. Nós temos que tomar a decisão. É assim que procede o cargo, a arbitragem internacional. Entenderam? Estou sendo claro? Então, a razoabilidade, a posição é uma só. Vocês querem continuar vivos? Estados Unidos da América, democratas e republicanos, querem continuar vivos? Vocês da América do Sul querem continuar vivos? Da América Central querem continuar vivos? Da Europa querem continuar vivos? Então vamos proceder já! E não tem mais discurso! Não tem mais o que parolar! Acabou! Estamos soltando agora e vamos implodir as 15, 17 bombas nucleares naquela montanha. Não vai haver nenhum vazamento! Vamos acabar com isso! E conforme determinação, a cada live, meu pix de sobrevivência é meu nome e sobrenome, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu pix de sobrevivência é o único documento brasileiro que rege autoridades e toda a identificação no território da República Federativa do Brasil. Porque não tem mais RG, não tem mais nada, só tem o CPF. Meu CPF, 510 466 44734. Plataforma Mercado Pago. Porque o resto das identificações está tudo manipulado pela China, pela Turquia, pelo Irã, pela Norte-Coreia. Estão entendendo, porra? Nos ajudem. Gratidão. Muito bom dia, muito bom dia. No momento, quinta-feira 19, quinta-feira,
19, horário 10 horas da manhã, 23 minutos. Quinta-feira, 19 de 2025, horário 19 de junho de 2025, horário 10 horas 22 minutos. Atenção, atenção, CNN. Isabel Mega e toda a imprensa da República Federativa do Brasil. A relevância imposta numa nova denúncia da Polícia Federal à investigação internacional de 60 agências de inteligência que apura o serviço secreto brasileiro engajado na manipulação e venda de águas da Itaipu, de águas de São Paulo, de reservas de águas do aquífero Guarani, de reservas de água do rio que ele corre paralelo à superfície do Amazonas, nas profundezas da terra, revelam a intervenção de um grande conglomerado financeiro a adquirir esta posição de recurso de sobrevida da terra. A China, a Rússia, o Irã, a Turquia, todos envolvidos numa espionagem que envolve a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, e também 22 representantes proprietários de partidos políticos na República Federativa do Brasil. O trabalho excelente, ao qual não pode ser colocado no novo inquérito, e sim numa proposta para abrir um inquérito pela PGR Gonet e pelo Supremo Tribunal Federal, eles não podem colocar estas revelações já no inquérito findo, que está em outra fase de julgamento, feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Isto posto, o desfecho da sua irrelevância, da sua atitude de interpretação da primeira turma ou do próprio Supremo Tribunal Federal, de sua hermenêutica criminosa, fora da Constituição, que estabeleceu muita semelhança, tirando um ou dois ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, é muito semelhante à teocracia do Irã. Essa teocracia que se estabeleceu no Brasil, onde o poder que não existe aos aplicadores, aos que praticam as leis já estipuladas perante o parlamento brasileiro, que não é poder você ser operador de lei, não lhe dá poder, lhe dá conhecimento, mas não poder. Então, no Brasil, como no Irã, vocês estabeleceram esta semelhança. Então, nós queremos rapidez e que seja observado a Polícia Federal, porque nós estamos com 60 agências de inteligência que já estabelecemos que houve assassinatos, tentativas de assassinatos também
a presidente do Paraguai por envenenamento, produzido por Luiz Inácio Lula da Silva, produzidos por Alckmin, produzidos pelo Irã, produzidos pela China, produzidos pela Rússia, produzidos pela Turquia, produzidos pela Orcrim, Foro de São Paulo, produzidos pelo Grupo de Puebla. Então, nós estamos esperando a sua hermenêutica. Funcionários públicos travestidos de ministros conhecedores da Constituição brasileira, filhos de uma puta, traidores à pátria, espias, que já tem 7 defuntos, 7 inocentes, que há sangue em suas mãos por assassinato, tortura, seus filhos de uma puta. Quem está falando é o seu interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial, com 123 países, com suas forças de armas, aeronáutica, exército, marinha, a deixar vocês que nem peneira, seus filhos da puta, porque a pena é capital. Morte por pelotão de fuzilamento! Seus filhos de uma puta, traidores, que venderam 2 cápsulas de vários metros, cheio de urânio enriquecido, que desapareceram das centrífugas de Resende, no Rio de Janeiro, e que vocês estão querendo acobertar, que foi feito na administração de um corrupto diretor de Angra dos Reis, que foi parar na prisão, seus filhos da puta. Então nós estamos aqui com 60 agências de inteligência e estamos dizendo para você, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e 22 proprietários de partidos políticos, que o Mossad e que 123 países, a NATO, a OTAN e o Pentágono lhe declararam guerra. Vocês serão abatidos onde encontrados. Hermenêutica, interpretação de uma Constituição que não existe, porque não é escrita, está na cabeça de vocês, seus filhos de uma puta, integrantes do Pleno da Corte, do Supremo Tribunal Federal e as putas que os pariu. Entenderam? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça particular, justiça paga. Seus filhos da puta, traidores à pátria, espias, imundos, exterminadores, terroristas, filhos da puta, que envenenaram a população do Brasil com todo tipo de veneno. Seus filhos da puta! Não vamos deixar nenhum aí! Todo mundo vai seguir o caminho igual a teocracia desses mulãs, que lá são 12. Lá são 12. Na teocracia que todos os dias se reúne para cortar a cabeça dos seus generais, do povo, dos seus vizinhos e também dos seus aliados, porque eles mandam lhe matar, seus filhos da puta. Por isso que vocês fazem o que eles querem, porque vocês sabem que podem ser mortos, seus filhos da puta. Então, conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, é meu nome e sobrenome, nome de batismo, desde que eu nasci. Oscar Aníbal Chapano,
gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é o único documento para todos os residentes e brasileiros no Brasil. CPF 510 466 447 34. Banco, plataforma, Mercado Pago. Nos ajudem e tenham certeza que vocês, traidores à pátria, assassinos do povo brasileiro, cobrando taxas, impostos para lucrar, para vocês terem essa mordomia, que vocês estão recebendo dinheiro dos aposentados, todos vocês, tudo já descoberto, mais de 2 bilhões, mais de 900 bilhões, porque isto vem de longe. Pegamos da segunda região, desembargadores, todo mundo vai pra puta que o pariu, pelotão de fuzilamento, roubados indefesos, tutela e curatela do Estado, seus filhos da puta! Viraliza isto! Atenção, atenção! Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, justiça particular, justiça paga. Na investigação de 196 países, na intervenção do Tribunal Penal Internacional, na intervenção do Tribunal Internacional, na intervenção do Supremo Tribunal Mundial, com os signatários 123 países do Tribunal Penal Internacional, com a NATO, OTAN, o Pentágono, com a 4ª Frota do Comando Sur, com os componentes satelitais da Armada Estelar Interplanetária. Já temos o procedimento a ser colocado em prática no dia de hoje, 19 de junho, sexta-feira de 2025, a ser processado na captura e detenção e também destruição do acervo de 15 ogivas nucleares, estabelecidas na tutela do Irã. Então, vamos proceder de imediato com todas as posições técnicas, já que é previsto o sucesso cirúrgico para esta empreitada. Temos toda a tecnologia e não temos mais como voltar atrás, porque ele quer retaliações, ele quer proceder com os 25 submarinos a projetar mísseis e ogivas onde eles estão localizados. E nós já temos o posicionamento deles, dos 25 submarinos do Irã, como também de sua destruição. Então já estamos procedendo, neste dia 19 de junho de 2025, em que se encontra já toda a logística a colocar o fim deste flagelo da humanidade. Isto se encerra no dia de hoje. Aqui, dia 18 de junho, 20 horas 55 minutos, onde 0 hora do dia 19 de junho de 2025
se manifestará este evento. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, ao qual já tomamos todas as diretrizes assertivas. Então, quero dizer a toda a população árabe, muçulmana, que chegamos a este procedimento para dar liberdade deste opressor conhecido Ayatollah Khamenei e a sua gangue, a sua orcrim de ayatollahs, que serão todos exterminados da face da terra, já que eles muito roubaram, já que eles muito exterminaram o ventre muçulmano da Mãe Terra. Allahu Akbar! Allah! Super Allah! Gratidão. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34. Plataforma Banco Mercado Pago. Então, já tomamos as determinações. Isto acaba 0h do dia 19 de junho de 2025. Que o senhor Allahu Akbar tenha toda a potencialidade de estabelecer o seu procedimento que ele já determinou. O fim deste indivíduo, Ali Khamenei e o seu séquito, todos sem chance. Acabou. Por favor, viralizem pelas emissoras de televisão este extraordinário procedimento. A Rússia não vai se manifestar. Já falou que está fora. A China também falou, estou fora. Todos que têm bombas atômicas já disseram que não vão apoiar de nenhuma forma este lunático, este Ali Khamenei, charmuta! Entenderam? Fui claro? Então vamos proceder. 0h do primeiro dia, 19 de 2025, agora. Atenção, atenção. A informação do rastreamento de material, cápsulas de urânio que foram sumidas, são cápsulas grandes que abarcam uma quantidade muito expressiva de urânio enriquecido. No setor de inteligência nuclear da República Federativa do Brasil, com o monitoramento de Angra dos Reis, cujo material ele é processado e ele é mandado para a Rússia. De lá da Rússia, ele retorna para os seus favores de gás a serem processados nas plataformas de enriquecimento de urânio. Então, 2 cápsulas repletas com estes elementos informaram que as 9 ogivas nucleares, as 9 bombas atômicas do Irã
passaram a ser 15 bombas atômicas. 15 bombas. Então, essas 6 bombas, elas tiveram o transporte. Não se sabe se é via aérea, porque tudo é através de estabilizador. Você vai transportar cápsulas de urânio, você tem que ter um material estabilizador, um cofre estabilizador que não produza o mareio, não fique mareado o urânio enriquecido em cápsulas, que efetivamente não se conhece o paradeiro nas usinas de Angra dos Reis, no monitoramento do urânio enriquecido em Resende. Então todas as aeronaves do Irã que se estabeleceram em Brasília, que se estabeleceram no Rio de Janeiro, navios de guerra do Irã, e que também o último pedido de Lula com Putin, através do pagamento de mais de 200 bilhões de dólares, que se encontram na Rússia e que foram transportados pela Janja e que estão acautelados na Rússia. Esse dinheiro permanece lá. Então, as plataformas de lançamento de ogivas nucleares não chegou, por enquanto, no Brasil. E também mini usinas nucleares que foram tratadas no último discurso de Lula com Putin, que foi interrompido com o ministro da área processada no enriquecimento do material atômico nuclear em Resende, em Angra dos Reis, monitorado. Então, essas 2 cápsulas são cápsulas grandes. Elas têm 3, 4 metros, 5 metros, 12 metros, 25 metros. São cápsulas de urânio enriquecido, que eles são transportados e eles precisam do monitoramento nuclear para resfriar o urânio que se encontra dentro desses tubos. Eles são colocados dentro do reator nuclear, um pequeno reator nuclear que pode ser transportado por submarino nuclear, por porta-aviões nuclear, por avião nuclear, em que ele tem que ter o estabilizador do reator nuclear, pequeno reator nuclear, para processar ao esfriamento dessas 2 cápsulas, que, torno a repetir, são de 25 metros, 2,5 metros, 3, 4, 10 metros, 15 metros, tudo com urânio enriquecido. Se eles não ficam ativos em repouso, eles implodem e se manifesta a bomba nuclear. Entenderam? Então, este filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo procurado pelo Mossad, pelas tropas internacionais, da NATO, da OTAN, do Pentágono, de 123 países, que estes filhos da puta do Alexandre de Moraes, para botar uma cortina de fumaça, sequestra mais um ajudante de ordem. Então eu quero dizer para você, seu careca filho de uma puta,
Alexandre de Moraes, não vai adiantar você andar com segurança armado até na hora de ir ao banheiro cagar. Você é um elemento a ser descartado. Você e os filhos da puta do Supremo Tribunal Federal. Entendeu, seu filho da puta? Quem tá falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor, teu corregedor, seu filho da puta! Você sabe muito bem, seu filho da puta, que aqui não tem ninguém brincando. Você vai aparecer que nem peneira. Entendeu, seu filho da puta? E não tem nenhum partido político, nenhuma anistia, nenhuma porra nenhuma que possa evitar. E você sabe por quê, seu filho da puta? Porque você está como narcoterrorista jurado pela máfia Faru, pelo dono da porra toda das plantações que trabalham para ele 500 mil toneladas e que você e esse atravessador que roubou as cargas da máfia albanesa do senhor Faru, ele te jurou. Tu tá jurado. Você e o teu Supremo Tribunal Federal, seu filho da puta. Então você, enquanto está sequestrando pessoas e está botando um monte de viados, prostitutas, âncoras que trabalham nas emissoras de televisão, que todos eles têm currículo, fotos, material de provas irrefutáveis de comprometimento. Eles fizeram a posse, anteciparam a posse desse ator, Moacir, para que assumisse a presidência da República, sem nenhum chefe de Estado, tudo às pressas, em que vieram todos os narcoterroristas, já empossados ao delipêndio da República Federativa do Brasil. Então você querer ter o acervo de um monte de filhas da puta que estão servidos à propina, o PT, o PSOL, 22 partidos que estão aí esperando as emendas parlamentares que nunca vão sair porque você já meteu mão, já sumiu com esse dinheiro. Entendeu, seu filho da puta? E que eles estão aí, porra, e agora ele vai soltar o dinheiro ou não vai? Não, não vai soltar dinheiro porque não tem dinheiro. Então agora nós estamos com a OTAN, com a NATO, com o Pentágono, com 123 países de coalizão do Tribunal Penal Internacional, a furar vocês que nem peneira. Vão ficar tudo cheio de buraco, seus filhos da puta. Porque não vamos esperar as 2 cápsulas. Todo mundo fala, são cápsulas. E qual é a longitude, diâmetro dessas cápsulas? Vou ter que tirar do teu
da puta! Então nós vamos pegar você, Luiz Inácio Lula da Silva, você, tua prole, tuas mulheres, teus partidos políticos, todos esses filhos da puta, os donos das concessionárias de televisão, que ficam insistindo em bravatas, em roteiros de filme, e vamos colocar vocês no pelotão de fuzilamento, seus filhos da puta! Quem tá falando aqui é o corregedor, interventor, arbitragem internacional. Não é togado. É justiça paga, justiça particular, que fala com todo mundo, com o submundo, com as autoridades, com todo mundo, seu filho da puta! Entendeu? Tá entendendo, seu filho da puta? Então ou você se entrega, ou eu não posso garantir que você amanhã esteja vivo. Tá entendendo, seu filho da puta? Porque vem as festas, e aí fudeu! Fudeu! Entendeu? Não tem ninguém por perto. E você é alvo, seu careca filho da puta, broxa, viado, engolidor de vara. Entendeu? Torturador, sequestrador, assassino. Deu para entender? Ouviu? Tem dúvida? E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, é meu nome de batismo, meu nome e sobrenome, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com. Meu CPF, documento único, 510 466 447 34. E a plataforma é Mercado Pago. Entendeu? Tá entendendo, seu filho da puta? Todos vocês aí. Não acredita vendo? Então descobrimos o terrorista, o patrocinador em petroleiros, centenas de milhões de petroleiros de petróleo iraniano, a subornar e a estabelecer estes funcionários públicos ao pagamento das suas campanhas políticas para levá-los ao poder e lá eles permanecerem de eterno. Então o nome deste filho da puta é Ali Khamenei. Ele e os mulãs são 4 filhas da puta que não são persas, não são iranianos, não têm nacionalidade. Eles se estabelecem abrindo mesquitas como se fossem as igrejas evangélicas, facções de igrejas evangélicas. E lá eles se estabelecem e fazem o seu feudo, a delipendiar o povo, a usufruir das riquezas daquela nação e estabelecer exércitos pagos com os recursos, neste caso, da Pérsia. Então, o povo persa foi todo aniquilado.
por um baixinho filha da puta que morreu, Ahmadinejad. Ele foi morto pelo Mossad entre os dias 17 e 18 de 2025, junho. Deixou de existir, como também todos os líderes que se prontificam a ocupar os cargos dos generais que são abatidos pelo Mossad no território do Irã, e quem assume, eles deixam, né? Recadinho debaixo da porta: não assume o cargo de general, porque você vai ser morto. Mas os filhos da puta vão lá e assumem. Então... Tudo bem? Jair Bolsonaro frente a frente com Alexandre de Moraes. O momento mais aguardado da República nos últimos meses aconteceu nesta terça-feira. E foram várias horas. O ex-presidente, acusado de comandar uma trama de golpe de Estado no país, foi interrogado no Supremo Tribunal Federal. Como se saiu o ex-presidente? O depoimento pode mudar alguma coisa no curso do processo? Como fica a tese de golpe depois do interrogatório de seu suposto mentor? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo, onde vamos analisar ponto a ponto os principais momentos do interrogatório e as possíveis consequências políticas e jurídicas deste processo. Com a gente hoje aqui no estúdio, a Anne Dias. Tudo bem, Anne? Como você está? Tudo bem, muito boa noite. Semana agitada por aqui, né? Então, a gente pensou até que ia demorar mais, né? Que ia avançar horas e horas, porque o Bolsonaro falou que ia falar tudo que tinha para dizer. Realmente, durou algumas horas, mas menos talvez do que a gente imaginasse. Tudo bem, Marcília? Como é que você está? Sem o áudio do Marcília? Marcília, não estamos te ouvindo. Espera lá. Já vamos checar o áudio do Marcília. Fala um pouco, Marcília, para ver se... Marcília, pedi para você entrar e sair ou checar os teus componentes eletrônicos aí para ver o que está acontecendo. Já retomamos o contato, tá? Mas vamos lá então, vamos avançar. Jair Bolsonaro no banco dos réus. Nós vimos hoje um ex-presidente mais pálido, né? Devido aos problemas de saúde dele, mas um ex-presidente relaxado até, à vontade e mesmo brincalhão com o juiz que pode ser o seu algoz, o Alexandre de Moraes. Ele procurou desfazer todas as tentativas de vincular o nome dele aos vandalismos de 8 de janeiro, também negou que tenha assinado minuta de golpe ou coisa parecida, apesar de admitir ilações e conversas com vocabulário mais forte. Bom, Anne, o que você achou do tom adotado por Bolsonaro neste depoimento? Pois é, você disse que ele está mais tranquilo, mais relaxado. Eu senti isso também. É um Bolsonaro muito diferente do que a gente está acostumado. Até nesse final de semana eu estava pensando no julgamento e decidi assistir algumas entrevistas antigas do Bolsonaro para ver como ele foi construindo quem ele é. E é outra pessoa agora, muito mais calmo, sereno, fez piada com o Moraes, chamou o Moraes para compor a chapa, né, para ser vice dele nas eleições de 2026. E é claro, né, uma situação extremamente delicada. A gente está falando de um julgamento que pode condenar ele a um golpe de Estado. Isso é gravíssimo, golpe de Estado que ainda é o Putin, é o Maduro, são ditadores, sem contar o tempo de prisão, né, 30 anos na cadeia. Então ele sabe que a vida dele está toda em risco, a vida da família dele, até o próprio futuro do país realmente, porque colocar uma liderança desse peso na prisão traz impactos históricos, né, na próxima eleição e tudo mais. Então é um dia tenso, extremamente complicado, mas ele estava tranquilo lá, fazendo piada com o Moraes, respondeu tudo, sustentou sua narrativa, trouxe exemplos de fora, trouxe inúmeros exemplos ali para mostrar que de fato ele não tentou dar um golpe em momento algum, e de uma maneira leve, assim, a gente até se surpreende, né, porque o Moraes também é uma pessoa que a gente fala tanto dele, uma pessoa tão autoritária e forte, e ele estava descontraído ali para falar com o Moraes, até pediu licença para fazer as piadas. Então eu achei curioso o dia de hoje, assim, a postura do Bolsonaro. Vamos ver se conseguimos ouvir o Marcília. Marcília, você nos ouve? Eu ouço. Vocês me ouvem? Opa, Sim. Feita a conexão. Marcília, eu estendo para você a pergunta que fiz a Anne aqui para começarmos a nossa conversa, que é como que foi o desempenho do Bolsonaro hoje? E aproveito também para perguntar para você, e o desempenho do Moraes e do Gonê? Compara aí como cada um se saiu nesse primeiro comentário teu.
Então eu vou começar pelo final. Bom, primeiro, boa noite. Eu acho que eu já dei boa noite. Eu dei boa noite, mas estava no mudo. Então eu vou dar de novo. Boa noite a você, Tosi, a Anne, e a toda a audiência. E, embora eu estivesse no mudo, né, mudo talvez pudesse ficar o Gonê, começando aí a análise por ele. O Gonê, às vezes, eu tenho dúvida se ele é formado em direito, porque realmente é precária assim, algumas posições dele. Me chamou muito a atenção o fato dele perguntar, e aí vocês vejam como a liberdade de expressão permeia esse processo todo, como a liberdade de expressão é uma arma para a incriminação dos réus do golpe. O Gonê faz a seguinte pergunta ao Bolsonaro: o senhor que acha que, ou que diz que as coisas todas têm de andar dentro das quatro linhas, acha que está dentro das quatro linhas discutir uma decisão judicial? Essa foi a pergunta. O Gonê não sabe se está ou não dentro das quatro linhas, porque senão não nem perguntaria. Ué, não sabe, se tem dúvidas se está dentro das quatro linhas, você discutir uma decisão judicial, que ele chamou de combater uma decisão judicial. Até postei nas minhas redes esse trecho, porque chama atenção justamente por isso. Primeiro, pela qualidade do Gonê. Segundo, porque a gente está diante realmente de uma tentativa de criminalizar essas pessoas pela liberdade de expressão. E esse ponto é muito importante, vale a gente lembrar a nossa audiência, porque é o seguinte: como eles não têm provas, eles vão, a denúncia, a PGR tenta dizer que postagem em rede social dos réus, lives do Bolsonaro, tudo isso já era tentativa de golpe, ou seja, a liberdade de expressão era a tentativa de golpe. Então, por isso que ele vai fazendo essas perguntas. Mas isso é precário. Você achar que discutir decisão judicial, que postar em rede, que fazer live é tentar golpe, é de uma falta de conhecimento constitucional imensa. Mas é por aí que o Gonê vai, é por aí que esse processo vai, e é por aí que eles vão condenar as pessoas, porque as demais provas de qualquer outro ato que não seja a de postagem em rede social e live, e invenções de uma minuta, que é outra coisa que é bom que a gente diga de saída. Que minuta? Minuta de quê? Minuta do golpe não existe, é minuta de um decreto constitucional, um decreto de estado de sítio ou estado de defesa. Minuta disso não é golpe, porque minuta de um instituto constitucional como estado de defesa ou de sítio é legítimo. Ué, você não pode decretar estado de sítio e de defesa? Está na Constituição. Qual é o grande golpe de você aplicar a Constituição? Então a gente está diante da impossibilidade de ter provas reais, e com isso eles vão criminalizando a Constituição, criminalizando a liberdade de expressão, e por aí vão criminalizar essas pessoas. Portanto, o Gonê foi, a meu ver, precário. O Moraes, ele tem feito um lado Ruth, né? A Raquel está de lado, agora a Ruth aparece, então ele sorri. Eu nunca tinha visto os dentes do Moraes antes, né? Ele sorri, ele é afável, ele faz piadinha, fez piadinha com o advogado lá do almoço, o advogado quer jantar, ele gosta de uma piadinha, não pode fazer com ele, mas ele gosta de uma piadinha, e o Bolsonaro acho que saiu bem. Essa é a história. Estava inicialmente um pouco nervoso, confesso. Nas primeiras perguntas, acho que derrapou, porque as perguntas foram enviesadas, justamente no sentido de olha, você afirmou que as urnas foram fraudadas, e o Bolsonaro deveria ter respondido: não, eu não afirmei nada. Eu questionei, questionar é opinião, e opinião é direito constitucional. Devia ter falado esse ponto. Mas ele foi se explicando e se atrapalhou um pouco, depois tranquilizou-se e, como disse acho que uma Miriam Leitão, desses jornalistas da Globo News, fez do depoimento uma live sua. Acho que essa é uma boa leitura. Virou uma live do Bolsonaro, que é algo que ele faz bem, né? Ele sabe muito bem se virar quando ele começa a se sentir confortável, se sentiu e se saiu bem. A gente já vai assistir um trecho do depoimento, temos vários trechos separados aqui, mas eu queria saber da Anne, o que ela achou do desempenho do Moraes e do Gonê, né? Perguntei para você só
do Bolsonaro no início. Perfeito. Não, eu concordo com o Marcílio, a gente até estava falando isso no off, né? O que eu sinto do Gonê nesse processo inteiro é uma insegurança gigantesca para lidar com as testemunhas que a gente assistiu na semana anterior, agora com os réus, parece que ele não tem firmeza, ele não está confiante de fato, porque, como eu comentei, é um processo de peso, um julgamento extremamente pesado, você condenar alguém de uma tentativa de golpe de Estado. E a impressão que dá é que quem conduz o processo inteiro é o Moraes, ele deve até passar as perguntas para o Gonê, e na hora de elaborar as perguntas ele está tremendo, ele está ofegante, ele não está seguro. Então eu senti isso, que ele não está firme em instruir os réus, ele não está seguro do que ele está fazendo. E o Moraes, como bem comentou o Marcílio, é todo piadista, não vem com aquela pecha tão autoritária que a gente está acostumado, que foi com as entrevistas, em que ele cortou a entrevista, atropelou o advogado. Dessa vez não, falou claro, fique à vontade, fale o quanto quiser, deixou realmente os réus falarem, fez a piadinha não só com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro fez com ele, mas a piada do almoço também vai começar 9h02 na manhã. Então é um Moraes diferente, mas também porque a gente sabe que está no final do julgamento, agora é só colher essas testemunhas. Ele já deve estar com o esquema montado na cabeça dele para dar a sentença. Então para ele não faz tanta diferença ouvir os réus agora, né? Claro, o Mauro Cid era uma testemunha, não, um réu mais importante por ser o delator, que foi o dia de ontem, que até foi o tema da última análise de ontem, mas agora Bolsonaro, Braga Neto, que agora está tendo, inclusive, não sei se já acabou, quando eu estava vindo para cá, estava vendo aí no trechinho do depoimento do Braga Neto, que estava fazendo da prisão, o que é realmente bem maluco da gente ver que ele era o candidato à vice-presidência e do nada está na prisão hoje porque, em tese, né, supostamente falou com o pai do Mauro Cid. Essa é a justificativa de colocar alguém na prisão do Moraes. Enfim, estava lá colhendo também o depoimento do Braga Neto e tem mais alguns ainda para finalizar essa leva de depoimentos se a gente colher mais informações sobre o Moraes. Bom, o primeiro ponto levantado por Bolsonaro nesse interrogatório foi sobre o direito de questionar a inviolabilidade do sistema de voto digital, a segurança das urnas e de defender o voto impresso. Ele lembrou que ele não foi o primeiro a defender isso. Vamos assistir a esse trecho. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kiss, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial, nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né, qualquer suspeição. Lembro ainda que em 2014, quando Aécio Neves perdeu para a senhora Dilma Rousseff, foi contratada pelo PSDB uma auditoria externa. E a conclusão da auditoria externa foi que as urnas são inauditáveis. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de uma... Fim da fala dele ali, mas enfim, o sistema carece de uma maior segurança, né? A segurança no sentido de certificar e demonstrar para as pessoas que as urnas são invioláveis, e daí por amostragem, voto impresso, etc. E, curiosamente, ele, no depoimento, o Bolsonaro afirmou que lá atrás ele estava acertando com o Luiz Fux para adotar em 5% das urnas o voto impresso, e aí foi encaminhada até uma licitação para fazer esse processo todo, mas nesse interregno, nesse intervalo, o STF decidiu que o voto impresso seria inconstitucional porque violaria o sigilo do voto. Marcília, ali em relação a essas ponderações do Bolsonaro quanto ao voto impresso, quanto à segurança das urnas, alguma coisa ali que dá para dizer que ele... digamos, não foi convincente, ou que faltou falar, ou disse tudo? Esse próprio episódio com o Fux, como que você vê a justificativa lá atrás do STF
para dizer que voto impresso é inconstitucional. Parece que no Paraguai tem voto impresso, lá tem uma inconstitucionalidade no Paraguai e outros países que adotam. Claro que eles têm as próprias constituições, né? Não, então o Brasil também, né? O Brasil adotava voto impresso até ontem, né? Do ponto de vista cronológico, 10 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, a gente tinha voto impresso, não era inconstitucional? Antes de surgir a tecnologia, então era inconstitucional. Porque, veja, inconstitucional não significa escolher o melhor. Inconstitucional significa que aquilo não deveria ser escolhido. Bom, então a gente viveu insegurança jurídica até hoje, porque se a Constituição é de 88 e durante anos e décadas a gente viveu com o voto impresso, então a gente viveu sob inconstitucionalidade. O nosso Estado era criminoso. Isso é uma completa besteira. Essa inconstitucionalidade do voto impresso não faz o menor sentido. Você pode até dizer, olha, do ponto de vista da eficiência, eu acho que é melhor o voto digital. Do ponto de vista eletrônico, do ponto de vista da não sei o que lá, enfim, você pode escolher e dizer isso é o melhor para o Estado. Agora, dizer isso é a única opção e qualquer outra é inconstitucional, isso é completamente... Isso sim é inconstitucional. Você não poder fazer escolhas dentro de um Estado democrático é inconstitucional. Você não poder defender uma escolha é inconstitucional. Então agora eu sou obrigado a dizer, por exemplo, que computador é o único jeito da gente digitar. Eu não posso ter uma máquina de escrever que é inconstitucional. Você percebe? Mas o passado não importa. Eu posso até achar que computador representa a novidade, representa a nova tecnologia, é melhor que o passado. Agora, dizer que o passado é inconstitucional. Isso é totalmente errado, totalmente errado. E vou dizer uma coisa, essa história de que as urnas são invioláveis, veja, nada é inviolável, nem ninguém. Né? Ninguém tem certeza de tudo. Eles não gostam de dizer que a liberdade de expressão absoluta é errado, porque a liberdade de expressão, nada é absoluto. Quer dizer, nada é absoluto, menos as urnas. Então, tudo é relativizável, menos as urnas. Né? Até Jesus Cristo, né, quando estava na cruz, teve dúvida. Né? Pai, por que me abandonastes? Não disse? Né? Na cruz, até ele teve dúvida, menos os nossos ministros e as nossas urnas. Não há dúvida nenhuma de nada, eles são serenos, absolutos e invioláveis. Faça meu favor. E você não pode questionar que é crime. Isso é uma completa loucura. Bom, muito bem. Loucura constitucional, né? É uma abordagem, uma interpretação louca da Constituição. O único ponto, então acho que o Bolsonaro foi bem, ele fez os questionamentos certos, ele se colocou do jeito dele, ele não é um técnico e nem tem que ser mesmo, fez a abordagem correta do jeito dele. O único ponto que eu acho que o Bolsonaro errou e a gente viu isso no vídeo, ele dizer: posso ter exagerado na retórica. E aí ele chega, isso a gente não estava no vídeo, mas ele chega em algum momento, não sei se a gente vai ver esse trecho, ele chega a pedir desculpas. Se exagerei na retórica, me desculpa. Não devia ter pedido desculpa e não há exagero na retórica, porque retórica não é errado. Questionar não é ilícito. Então, se você exagera em algo que é teu direito, não tem nada de errado e não tem nada de pedir desculpa. Então, eu acho que no início, eu mencionei na minha primeira fala que o Bolsonaro deu uma derrapada no início e foi exatamente nisso. Se houve um exagero na minha retórica, então me desculpa, não devia ter feito esse pedido, a meu ver. Porque não há nenhum ilícito em você questionar. E se não há nenhum ilícito, não tem que pedir desculpa e não há nenhum problema em exagerar naquilo que é teu direito. Questionar é direito constitucional. Aliás, esse foi o ponto alto do voto do ministro Mendonça, alguns dias atrás, quando tratou das redes sociais. Dizer que o questionamento é lícito, saudável, desejável, e é um dever de todos nós questionarmos as coisas dentro de um país democrático. Esse é o ponto. É não apenas nosso direito, mas é nosso dever questionar, sobretudo, as coisas que vêm dos governos. Mas você chamou atenção para esse direito nosso, né, Anny, que é de não ter um debate interditado. Tudo pode se debater, né? Ele lembrou o Bolsonaro ali que o Flávio Dino já questionou a segurança das urnas, o Carlos Lupe, lá atrás Leonel Brizola falava muito sobre isso, e ele invocou até um parecer de uma associação de peritos também, dizendo que não dava para dar garantia 100% da inviolabilidade. Faz sentido tentar interditar esse debate do país? Como disse o Marcília, o Bolsonaro até errou em pedir desculpas por ter
abusado um pouco da retórica. Eu entendi a desculpa do Bolsonaro, talvez no sentido assim de que ele usa palavrões, usa uns termos mais fortes, né, nesse sentido. Mas no contexto, dele, é meu jeitão. no contexto ali, né? Mas no contexto ali, né? no contexto ali, alguém pode interpretar que ele estava pedindo desculpas por ter questionado em termos fortes. E isso não cabe, realmente, parece-me que não cabe, né, Ari? Exato, né? O Bolsonaro, ele tem um perfil, uma retórica que inclusive o elegeu. Ele foi eleito presidente por ter essa personalidade, usar essas palavras, falar com sinceridade sobre todos os assuntos possíveis. Então também concordo com o Marcílio. Eu acho que a desculpa pelo excesso da retórica não cabia naquele momento. Ele pode pedir desculpa por alguma coisa que ele falou errado, mas pelo modo que ele falou é como ele é. E é o que levou ele até onde ele levou. Parecia realmente que ele estava um pouco acuado ali. Mas é compreensível, né? Ele está ali lidando com uma pessoa que pode definir os próximos 30 anos dele dentro da cadeia. Então é nítido que ele estava nervoso e se complicou em algumas situações. Só que sobre as urnas, no Brasil, realmente é um assunto, ele também cita isso durante o depoimento dele, é um assunto que hoje é quase intocável. As pessoas têm medo de falar sobre urnas, de usar essa palavra, porque o questionar traz sérios problemas. A gente vê agora o Bolsonaro nessa situação, está inelegível, lembrando, porque ele se reuniu, também falou sobre isso no depoimento dele, se reuniu com os embaixadores e trouxe questionamentos quanto às urnas, e aí se tornou inelegível. Ele cita também o Flávio Dino, como você bem mencionou, e ele queria um vídeo, inclusive, do Flávio Dino defendendo ali o voto impresso, que hoje, né, é um dos principais atores para tentar colocar ele na prisão, mas defendeu o voto impresso num momento em que não era tão caótico defender o voto impresso quanto é hoje. A gente tem também aqui no Paraná o caso do Francisquini, né, deputado estadual, foi o mais votado do ano de 2022, fez mais de 400 mil votos, 3 cadeiras entraram com ele, ou 4, salvo engano, e aí nos 45 do segundo tempo, para fechar as urnas, tipo, à tarde, ele fez uma live no Instagram dele, falando assim: estou usando meu espaço aqui como parlamentar, minha imunidade parlamentar, para dizer que recebi questionamento quanto às urnas. Ele recebeu o questionamento, fez uma live falando que recebeu o questionamento. Foi cassado, 400 mil votos, mais de 400 mil votos jogados fora de um parlamentar que iniciou a live falando que estava usando de sua imunidade parlamentar. Então, tem duas situações muito distintas aqui. A gente tem, de um lado, né, o suposto golpe de Estado, estão falando ali que esse núcleo conspirou num golpe de Estado, mas se usa aí o questionamento sobre o modo eleitoral, o questionamento das urnas, que o Bolsonaro até fala, não, eu confio, eu concordo, depois ele levanta isso durante o depoimento, mas o fato de questionar virou algo ilegal, algo que caça mandato, que deixa inelegível e que você pode ser até acusado de golpe. Numa democracia, se você está só questionando o jeito como essa democracia funciona, se é por voto impresso, se é por voto digital, isso não é um golpe, isso é você defender maneiras diferentes de uma democracia. Você pode até discordar, não, o voto impresso não cabe mais, a urna no Brasil é confiável, mas o que está acontecendo ali é o Moraes falando que ele não pode nem dizer que a democracia deveria ser um pouco diferente, não pode nem questionar. Então, realmente é algo complicado, mas é bom também porque separa muito as coisas. Para a gente fica claro, uma coisa é uma coisa, ele está até inelegível por conta da situação das urnas, e a outra coisa é uma tentativa de golpe de Estado, que é algo bem mais sério que não tem a ver com essa argumentação. É bom que a gente esclareça, né, que nós fazemos análise não do ponto de vista de um torcedor, né? Estou torcendo pelo Moraes, estou torcendo pelo Bolsonaro, estou torcendo por fulano, ciclano. A gente está fazendo uma análise da argumentação de cada um e para onde os fatos, as evidências nos levam, né, Marcília? Nesse sentido, essa interdição do debate sobre a segurança das urnas digitais, ela não tem menor cabimento. Marcília quer complementar um pouco sobre isso, né? Não tem cabimento. Veja, 2 pontos. Primeiro, a Anne lembrou muito bem o caso Francisquini. Eu acho que vale apenas a gente lembrar que o caso Francisquini foi o primeiro. Dali para frente foi só para trás, como a gente diz, né? Então, o Francisquini, ele começou uma falácia da justiça eleitoral. Eu acho que foi em 21 o caso dele, ou em 22, não me recordo exatamente, acho que foi 21. E ele perdeu, né, o mandato porque ele falou das urnas. Isso foi entendido como propagar, ele falou das urnas no seu Instagram, uma coisa assim, e aí foi entendido como propagar fake news em meios de comunicação. Olha só, olha que nome bonito fiz um vídeo do Instagram. E aí eles entenderam que ele estava manipulando os meios de comunicação e perdeu o mandato.
E dali para frente, como disse, foi só para trás. O próprio Bolsonaro se tornou inelegível sob essa argumentação. O Bolsonaro teria, por conta daquela reunião lá feita com os embaixadores e não sei mais o que, impactado nas eleições. Como é que você impacta nas eleições se você perde as eleições? O Bolsonaro impactou nas eleições, ele se tornou inelegível por impactar eleições que ele perdeu. Cara, se você perde uma eleição, como é que você impactou? É uma coisa de lógica, eu não consigo até hoje entender qual é a lógica, não é nem jurídica, é a lógica humana disso. E pior, se você pega os vídeos do Bolsonaro, tá lá, era Facebook, tinha 500 mil views, tá no relatório isso daí, no relatório que levou ele adiante a sua inelegibilidade. 500 mil views no Facebook e outros 500 mil no Instagram, uma coisa assim. Sei lá, não dava 1 milhão. 1 milhão de views impactaram eleições com 130 milhões de pessoas, de eleitores, de votos válidos. Uma loucura completa esse tipo de argumentação, mas se tornou normal. A Zambelli perdeu, não agora, não a decisão do STF, mas na Justiça Eleitoral perdeu também o mandato por isso, por questionar urnas. E assim por diante, outros tantos. O Caiado também se tornou inelegível porque, enfim, fez um vídeo, recebeu não sei quem mais. As pessoas todas de direita vão caindo uma a uma exatamente por isso, porque fazem questionamentos. Olha, de verdade, se você, eu sempre digo e repito aqui, se você, dentro da sua casa, tá lá sua mulher, seu filho, seu cachorro, sua profissão, se você nunca questionou nada, imagina você chegar na sua casa e falar assim para sua mulher, ó, eu tô me questionando se eu tô realmente feliz aqui dentro de casa. E a tua mulher vira e fala assim, opa, então acabou. Cara, você não tem um lugar saudável. Você tem um lugar saudável se a tua mulher nessa hora vira e fala assim, então senta aqui, vamos conversar. Vamos entender o que está acontecendo. Se você chega, se o teu filho, tua filha chegam para vocês e falam assim, olha, não sei se eu estou feliz nessa casa do jeito que vocês me tratam. Se você virar e falar, então vai embora de casa, você acha que isso é uma família saudável? Ou você senta com a tua filha e fala, não, vamos entender qual é o seu ponto. Diga aí. É isso que é saudável. E não mandar a pessoa embora e dizer você comete um crime ao questionar. Isso é uma completa loucura. Imagina no seu trabalho, você chega pro teu patrão, pro teu funcionário e fala, ó, quero aqui discutir, não sei se você está indo bem. Fala, então tô fora, não fico mais. Pô, você é uma criança se você faz isso. Você é um infantil se você faz isso. Nós temos o quê? Pessoas infantis dentro da nossa democracia, autoridades infantis a ponto de não admitir serem questionadas. Isso é uma completa loucura. E a gente transmitiu, personificou a impossibilidade de se questionar o Estado para a impossibilidade de se questionar os juízes e os governantes. Então, questionar uma autoridade pública hoje virou crime, assim como questionar o Estado. Se você questiona um juiz, é lesa pátria. Olha que loucura, olha onde nós chegamos. Chegamos e permitimos que chegássemos a isso. Está errado, mas o caso Francisquini foi o primeiro, lá em 21. Isso foi crescendo até chegar onde estamos hoje. Olha, o Bolsonaro negou a existência de uma minuta do golpe, desafiou alguém que mostre essa minuta assinada. Ele admitiu que havia ilações, discussões sobre medidas mais fortes durante as reuniões ministeriais, mas que em nenhum momento ele ou os comandantes pensaram em fazer qualquer coisa ao arrepio da Constituição. E o Bolsonaro também disse que não faz sentido chamar o 8 de janeiro como golpe ou uma extensão de algo que teria sido orquestrado lá atrás, ainda durante o seu mandato. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o 8 de janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por uns que me antecederam agora há pouco aqui, 100 ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo junto àquelas pessoas. O próprio Lula, no dia anterior, que é uma pessoa bastante, coração muito grande, ele foi para Araraquara para ver aí uma erosão de uma chuva que tinha ocorrido dia 29 de dezembro. Ele estava fora de Brasília. Outras coisas mais aconteceram, acho que não é o caso de comentar aqui. E a gente só tem uma coisa a afirmar, a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, outros estados do meu lado, nunca se falou em golpe
Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar com uma experiência. Pois é. Parece que um ponto-chave aí de toda essa peça acusatória é tentar vincular o governo Bolsonaro, os comandantes, com o vandalismo que ocorreu no dia 8 de janeiro. Houve até um momento em que o ministro Luiz Fux, fazendo uma pergunta, uma intervenção, ele disse assim, sobre o vandalismo de 8 de janeiro, ele não usou a palavra golpe, o Fux, para se referir àquele evento. Mas esse é um ponto-chave da peça acusatória, né? Tentar ligar os comandantes e Bolsonaro ao que aconteceu em 8 de janeiro. Mas em nenhum momento apareceu a evidência hoje no interrogatório, Anny. E é importante também que fique bem clara a separação das coisas. O 8 de janeiro foi a manifestação que culminou lá em baderneiros quebrando e entrando dentro dos espaços, mas o principal são as pessoas que foram se manifestar e estão até hoje presas. Pessoas essas que vasculharam sua vida, seus celulares, como no caso da Débora, pegaram o celular dela, pegaram o celular do marido dela, tem parecer da Polícia Federal falando que não encontraram provas nenhuma dos crimes que ela está sendo acusada, especialmente golpe de Estado, associação com organização criminosa armada, e não há provas, ou seja, uma pessoa foi numa manifestação, a Débora escreveu, ok, ela escreveu na estátua, isso é comprovado, mas só, ela está com 14 anos de prisão na sentença por conta de golpe de Estado. E não tem uma prova que ligue a Débora é só uma, né? Um exemplo de tudo isso que eu tô falando. Não tem prova que ligue a Débora a uma tentativa de golpe de Estado. Não tem nada no WhatsApp dela falando sobre isso, não tem conversa dela com ninguém. Ou seja, toda essa turma que tá até hoje presa, o pessoal que tá preso tá em condições precárias. A gente vê situações, a gente entrevistou aqui no Café com Gazeta algumas pessoas que estão exilados hoje em outros países, que ficaram presas, e elas contam assim de comida que vem com pelo de rato dentro da comida, de pessoas que emagreceram 20 quilos em 7 meses porque não conseguiam comer, porque vinha com caco de vidro e policial que filmava essas pessoas para depois tirar sarro ou mostrar não sei para quem. Situações em que a gente está falando de 150 presas para 2 vasos sanitários. Então são essas as condições que pessoas comuns estão até hoje numa prisão por um suposto tentativa de golpe de Estado. E aí o que eles alegam, não, esse núcleo crucial, né, os réus que estão sendo ouvidos foram os que arquitetaram tudo e eles lideraram essas pessoas. Mas quando a gente pega o próprio depoimento do Mauro Cid, que é o delator, o único réu delator, em tese é o único que vai falar contra eles mesmos, ele fala que não há elo entre Bolsonaro e os manifestantes. E aí o Moraes insiste, não há elo? Quem que é o elo? Não, o Braga Neto comunicava ao Bolsonaro de certas situações, ou seja, não era um elo entre os manifestantes, não havia relação nenhuma, não tem prova que conecte esse núcleo crucial com os manifestantes do dia 8 de janeiro. E aí, né, a gente volta para a fala do Bolsonaro, né, da minuta. Então, primeiro separado isso, não tem relação nenhuma, essas pessoas todas deveriam ser soltas imediatamente, especialmente depois do depoimento do Mauro Cid, mas a fala do Bolsonaro é sobre a minuta de golpe, né? O Mauro Cid fala que não houve assinatura e o Bolsonaro fala, não, teve considerações num painel, não teve uma minuta de golpe, a minuta do Google, falam, até colocaram no Google lá, mas ninguém recebeu. Aí você pode até questionar, não, mas eventualmente essas considerações, esse documento pode ser uma ideia, um esboço de uma ideia de uma tentativa de um golpe. Mas não é, porque um golpe de Estado é um golpe de Estado. É o que acontece na Venezuela, na Rússia. Uma tentativa de golpe de Estado, a gente pode pegar como, por exemplo, a Coreia do Sul, em que recentemente o presidente, ele decretou a lei marcial que ordena o exército tomar conta do parlamento, fecha as imprensas, e ele deu um decreto lá no gabinete dele. Nisso, o parlamento imediatamente agiu e vetou essa lei marcial. E ele recebeu até um processo de impeachment depois e foi afastado do cargo. Ou seja, isso é uma tentativa de golpe de Estado. Ele assinou um documento impondo uma lei marcial que foi derrubada no dia seguinte. Agora, a possibilidade de considerações em que falavam mal do Moraes em certas reuniões, falavam mal de autoridades, por falar mal, a gente fala mal aqui quase todo dia na Gazeta do Povo. Isso não é motivo para dizer que a gente está querendo dar um golpe. Então, o que eu vejo disso tudo é muito inconsistente. Não tem como dizer que um rascunho de um esboço de uma minuta que nunca ninguém viu, nunca ninguém assinou, é uma tentativa de golpe de Estado, que é, volto a dizer, um crime muito grave, muito sério. O problema aí, Marcília, está que se cai essa sustentação, essa versão do golpe de Estado, de que o pessoal do 8 de janeiro estava mobilizado para isso, se eles entendem que é possível voltar atrás, interpretar de forma diferente, cai todo
o edifício, toda a base acusatória, né? Então dá a impressão que a situação dos ministros é a seguinte: a gente já foi longe demais agora para voltar atrás e rever o que já decidimos, o que já sentenciamos. Isso é um alerta de que a condenação virá fatalmente, né, Marcelo? A Anne estava falando, né, que não tem o elo. Bom, se não tem o elo, faz o elo, né? Fica a dica, faz o elo. O que a gente precisa, nesse caso, entender que além do dia 8, eles estão preparados para isso. Isso mostra, mesmo que o dia 8 caia, mesmo que o dia 8 vire apenas um vandalismo, eles podem ainda condenar os réus, como eu até mencionei no início, pelo fato de que eles classificam na peça da PGR que já é tentativa de golpe fazer live e postar na internet, nas redes sociais, questionamentos, porque eles diziam que isso era uma forma do Bolsonaro e o seu núcleo duro enfraquecer o Estado. Né? Então você enfraquece o Estado com postagens, olha que loucura, de postagens de redes sociais, e uma vez enfraquecido o Estado, né, como se você amolecesse o Estado a ponto de aí sim qualquer um poder depois dar o golpe. Então já era uma tentativa essas postagens em redes, o que não faz o menor sentido. Imagina só um plano de golpe em que a essência dele é você ficar postando rede social. Então agora, imagina as pessoas se preparando para esse golpe. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Isso aqui não tem outro jeito, vamos começar esse golpe postando em rede social. Postagem em rede social, a gente enfraquece o Estado fica bambo por causa das nossas postagens em redes sociais, aí pronto, tudo se soluciona. Quer dizer, é de uma infantilidade essa argumentação, mas é isso que está na peça da PGR. Eu já disse que o PGR, ele poderia, inclusive, se candidatar aí para a próxima vaga da Academia Brasileira de Letras, ou para ser roteirista aí no Netflix, eu não sei, alguma coisa assim, porque é uma criatividade imensa, mas é uma criatividade que não tem prova, não tem o elo, como a Anne disse, né? E fazer o elo agora é algo um pouco politizado ou ideológico. Fazer o elo eu não recomendaria nesse momento, porque isso não é jurídico. E quanto à minuta, é bom que se diga, também mencionei isso no início da minha fala, mas vou reiterar aqui, essa minuta não é de golpe, hein? Não está assinada, então não vale nada. Mas ainda que tivesse assinada, não é uma minuta de golpe. A gente fala minuta de golpe, temos que parar de falar minuta de golpe, porque não é minuta de golpe. É minuta de um decreto presidencial, de um possível decreto presidencial para haver estado de sítio ou de defesa no Brasil, que são institutos legítimos e constitucionais e que seriam válidos apenas com aprovação do Congresso. Ou seja, essa minuta, se ela é uma minuta que traria ao Brasil, que imporia ao Brasil um golpe, isso é depois do presidente assinar, depois do Congresso aprovar, aí eles dariam um golpe. Ou seja, um golpe que o Congresso está envolvido. Então está todo mundo envolvido nesse golpe, menos o Moraes. Só não contaram do golpe. Se essa fosse a minuta do golpe, imagina só, o Congresso precisa aprovar, então o Congresso, isso todo aprova. Todo o executivo estava envolvido e só o Moraes não sabia. Né? É um golpe contra o Moraes. Todo mundo estava a par, menos o Moraes. Então, parece festa surpresa. Só ele estava sem saber. Isso é totalmente fantasioso. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!